Fala pessoal, mais uma vez é um grande privilégio para a gente estar aqui em mais um episódio do CNPJ Cast, o podcast das CNPJs. E hoje, mais uma vez, com pessoas ilustres, mulheres incríveis, que vêm transformando muitas empresas e vêm ajudando muitas outras empresas também. Então, para mim é um privilégio muito grande estar aqui com vocês. Hoje, especial com a Jéssica, a nossa responsável pelo nosso time de gestão, líder administrativa aqui na CNPJs. Jéssica, seja bem-vinda. Obrigada. Para mim é um privilégio ter você aqui, é um desafio ter você aqui, viu, Jéssica? É difícil. É muito desafio, né? A agenda da Jéssica é tão lotada, gente, mas tão lotada que para conseguir uma hora na agenda dela é complicado. Tipo, fiquei uma semana esperando, né, Tá Jéssica? complicado, mas vamos ver, né? Os próximos, se vai ser assim. Acho que vou deixar como fixo lá, viu? Ah. Obrigado, seja bem-vinda. Obrigada. E hoje, mais uma vez, nós escolhemos a dedo a participante desse podcast. E por que a gente tem feito isso? Como vocês sabem, o nosso objetivo é levar o máximo de conteúdo, ajudar você, empreendedor, ajudar a sua empresa a alcançar melhores resultados. Além disso, para a gente conseguir ter esses resultados, a gente sabe que a gente precisa de ajuda, a gente precisa de informações, a gente precisa de apoio nessa trajetória que nem sempre é tão fácil. E por isso, para nós, Amanda, é um privilégio muito grande ter você aqui. Você é uma engenheira sensacional, pós-graduada em Saúde e Segurança do Trabalho, já vem atuando nessa área há pelo menos 3 anos como empreendedora e já tem uma bagagem muito grande. Então seja bem-vinda ao CNPJ Cast. A nossa família CNPJs, o CNP Lux, tem um carinho muito grande por você e queremos aproveitar muito, sugar muito conteúdo de você aqui hoje. Muito obrigada pelo convite mais uma vez, presença da Jéssica também, ilustre. Estou muito feliz de estar aqui contribuindo, aprendendo, crescendo com vocês também, podendo compartilhar um pouco da minha história e minha trajetória até aqui. Que show, Amanda, muito obrigado. Amanda, hoje, dentro de todo o bate-papo que a gente vai fazer, a gente vai falar muito sobre essa sua área de atuação. O pessoal que não nos acompanhou nos episódios anteriores ou nas divulgações anteriores que a gente fez, a gente já gravou algumas coisas com a Amanda, temos lá no nosso canal no YouTube. A Amanda falou muito sobre saúde e segurança do trabalho. No ano passado a gente falou sobre algumas implementações, mas hoje a gente vai falar de uma coisa bem parecida com isso. Na verdade, nós vamos falar disso, só que da forma que você desenvolveu, da forma que a Frade Muniz vem atuando. Mas antes da gente falar dessa gestão, falar de toda essa organização, a gente queria conhecer um pouquinho mais a Amanda, conhecer como que foi sua trajetória, quem é a Amanda, o que ela gosta, quais foram as suas experiências e como que isso despertou o seu desejo não só de empreender, porque a gente sabe que você já é uma empreendedora nata, mas de empreender na área da saúde e segurança do trabalho. Então conta pra gente aí um pouquinho quem que é a Amanda, como que foi isso. Então, eu venho de uma família de comerciantes, então não só o meu pai, meu irmão, mas eu tenho tios, minha avó, então assim, veio do sangue mesmo a vontade de empreender e eu comecei a empreender com 15 anos, então com a ajuda da minha mãe, do meu pai na época, eu entrei para a parte de eventos femininos. Então eu trabalhava com chá de lingerie, trabalhava com despedida de solteiro e como eu era menor de idade, né, eu tinha um apoio aí da minha mãe que sempre me acompanhava ou às vezes até a minha irmã também. Então eles me acompanharam durante esse período até eu entrar na faculdade, que era o meu sonho fazer engenharia civil. Então eu queria entrar na faculdade para fazer engenharia civil e trabalhar na gestão de obras. E assim legal. Eu comecei a ingressar nessa área e ainda empreendendo e trabalhando também como CLT. Poxa então, vida, que malabarismo, hein? Era tripla jornada, né? Então, eu trabalhava na minha empresa, trabalhava em uma outra empresa já no ramo de engenharia e também estudava. Então, fazendo tudo ali ao mesmo tempo durante bons anos. Você entrou muito nova na faculdade, Amanda? Com quantos anos? Eu entrei com 18 anos. Nossa, então assim, você acabou o ensino médio, Isso. Já era empreendedora, né? Já era empreendedora. E já entrou aí na faculdade de engenharia civil. Isso. E como que foi essa trajetória?
Então, bem difícil, assim, esse comecinho de tudo, ainda mais muito nova, então por mais que eu tinha um apoio ali da minha família, eu sabia como que era a vida, né, sendo dono do próprio negócio, mas eu acho que a gente tem aquela ilusão, né, de, por exemplo, meu pai, ele é dono do próprio negócio e ele está muito mais disponível para a família do que talvez a minha mãe, que, por exemplo, trabalhava em regime CLT. Mas, na prática, a gente vê que não é só isso, né? A gente vê o tanto que custa essa liberdade. Então, eu fui aprendendo isso com o tempo, eu fui aprendendo isso um pouco que na marra mesmo. E quando eu entrei para a faculdade, eu me vi nesse cenário, que em algum momento eu saberia que eu teria que escolher entre a área de eventos, entre a área de vendas ali, ou para a área de engenharia, porque em algum momento aquelas duas coisas iam entrar em conflito ali. E isso aconteceu no último ano da faculdade. E aí, no último ano da faculdade, eu me vi tendo que fazer essa escolha, porque eu já não estava conseguindo mais caminhar tão bem com a empresa e com o trabalho CLT e com a faculdade. Então, eu tinha que escolher ali o que eu iria fazer dali para frente. Legal, mas nesse momento dessa decisão, você ainda estava no primeiro empreendimento ou já era outro empreendimento? Não, eu ainda estava no primeiro. Legal. E aí, como os eventos eram fim de semana, isso facilitava, porque aí durante a semana eu trabalhava na venda de lingeries para poder levar para os eventos, e aí eu trabalhava nessa venda durante a semana e no fim de semana fazia os eventos. Ah, que legal. Então eu conseguia conciliar de certa forma a agenda por causa disso, mas aí eu tinha que fazer todo esse trabalho durante a semana para depois conseguir realizar os eventos mesmo ao fim de semana. Nossa, Amanda, foi... Você também viveu, né? Mas você estava estagiando ou você estava trabalhando mesmo? Não, eu estava trabalhando, só que na época eu trabalhava no setor financeiro de uma empresa. Porque foi a oportunidade que surgiu. Então, assim, eu sempre quis trabalhar em empresa pequena. Eu nunca quis trabalhar em multinacional ou empresa muito grande, porque eu via como a oportunidade de acompanhar o processo da empresa como um todo e aprender com cada passo ali dentro da empresa. Então, eu tinha uma empresa em mente na região de Sarzedo, né, na área da construção civil. E aí eu fui até essa empresa, bati lá na porta e pedi para trabalhar. E durante um ano me recusaram. Então, durante um ano, toda entrevista que eu fazia, eu não passava. E eu continuava porque eu queria estar naquela empresa. Eu não tentava mais nenhuma vaga. Nossa, o pessoal deve sentir saudade demais de você lá. Porque falou, essa daqui custou entrar. Na hora que entrou, saiu para empreender, deve sentir saudade de você. Aí eu fiquei nessa empresa durante 6 anos. Então, eu fui em todos os setores. Eu trabalhei no administrativo, no financeiro, no RH, na gestão de obras, até mesmo ir para o canteiro de obras, que era o que eu queria. Poxa, então, que legal. Então eu consegui a vaga de fato que eu queria, depois de 4 anos na empresa. E aí eu fiquei 2 anos nesse setor, e aí veio a transformação, né? Em que eu saí da área de construção civil diretamente para ir para a área de segurança do trabalho. E como que foi esse start? O que te levou a fazer isso? Porque você amava a construção civil, era um sonho fazer a faculdade de construção civil. Insistiu 1 ano aí para ser admitida na empresa e demorou um período para chegar na sua atuação de fato. Sim. O que falou assim, poxa, eu vou parar de mexer com construção civil, porque de certa forma ainda está muito ligado, né? Vou parar de mexer diretamente e vou vir para essa área de saúde, segurança do trabalho. E você ainda teve um outro desafio antes disso, que era parar de mexer com aquilo que você já empreendia, né? Sim, exatamente. Como que foi essas decisões, Ana? Primeiro que eu tive que escolher mesmo pela necessidade, porque eram setores muito diferentes, trabalhar com evento e a parte de construção civil. Então, eu precisava me dedicar a uma das duas coisas. E aí, eu acabei decidindo ir para a área de construção civil, já que era um sonho. E foi assim, uma decisão muito difícil, porque era a época que eu estava financeiramente muito bem empreendendo. Então, eu tive que tomar essa decisão por propósito mesmo, por vontade, por sonhos, por conquistas. Então, o que eu almejava era ser engenheiro civil. Então, nessa hora, eu tive que entender que era a hora de parar. E foi um processo difícil. Então, assim, o processo até tomar a decisão e concluir tudo isso duraram aí 8 meses. Porque até eu conseguir vender todas as coisas, até eu conseguir devolver o que eu precisava, enfim, desfazer de fato da empresa, foram 8 meses. E eu acho que, assim, esses 8 meses foram também emocionalmente necessários para que eu fizesse esse desligamento até emocional do próprio negócio. Legal. Porque foram muitos anos, muitas histórias que eu participei. Então, foram necessários esses 8 meses.
E aí, depois disso, eu fiquei 1 ano sem trabalhar, sem empreender, né, só trabalhando. Formei em engenharia civil. E aí, eu tive 1 ano que eu fiquei fora dessa empresa, voltei para o setor de obras. E aí, eu estava formando engenharia civil e vivendo ali, né, o dia a dia de obra, vendo o canteiro de obras, vendo a necessidade, eu entendia que eu precisava de uma bagagem maior. E eu vi a necessidade de segurança do trabalho dentro da construção civil. Mas eu não conhecia, eu não sabia como que eu ia implementar aquilo, eu não sabia o que era necessário. E aí eu me vi como uma profissional que não conseguia atender a demanda toda da empresa. Falei, então vou fazer uma pós em segurança do trabalho, porque eu quero ser uma profissional mais completa e entregar um melhor resultado para a empresa que eu vou trabalhar. Poxa, que legal. E aí decidi entrar na pós-graduação, que tem a titularidade aí de engenharia também, pela carga horária. Então, aí veio mais um desafio, né? Porque era carga horária completa. E aí eu ficava durante a semana estudando, trabalhando. E aí eu fui vendo, assim, com 2 meses de pós-graduação, que eu falei, não, é isso aqui. O meu propósito é esse, eu quero segurança do trabalho, eu quero viver disso. Que legal. E a partir desses 2 meses de pós-graduação, que eram 1 ano, né, eram 12 meses, eu comecei a trabalhar para que eu pudesse, ao final da pós, empreender na área de segurança do trabalho. Que também meu desejo não era ser engenheira de segurança do trabalho em alguma empresa. Eu queria ser engenheira de segurança do trabalho na minha empresa. Ah, que legal. Então, mesmo depois daquele desvinculação emocional, né? Sim, que sim. de fato deve ser difícil. Você ainda manteve o sonho de empreender. Sim, com certeza. Esse sonho, eu acho que ele nunca foi pausado, vamos dizer assim, né? Eu só quis reformular isso melhor, eu só quis entender melhor de onde que eu poderia tirar um novo empreendimento ali. E aí, na engenharia de segurança do trabalho, eu vi muito isso. E eu via muito isso dos professores também, através dos cursos, tudo que a gente participava, eu via também essa oportunidade de trabalhar com consultoria e que eu não precisava necessariamente já ter atuado na área, que eu podia me capacitar ali para atender diretamente as empresas. E como que foi, Amanda, essa decisão sua porque você começou a prestar consultoria mesmo dentro da empresa. Isso. E como que foi a sua decisão de falar, poxa, agora eu vou sair da empresa, que eu demorei 1 ano para entrar, passei por todos os setores, a empresa que você queria trabalhar, porque foi um outro processo emocional muito grande, né? Sim. Que você passou. Como que foi você passar por isso? E antes disso, na verdade, nos conta como que era conciliar essas duas coisas novas. Porque você estava numa empresa, estava na área de obras agora, sim, e depois veio com todas essas soluções pensando em saúde e segurança do trabalho. Então, nos conta como que era conciliar os dois e depois como que foi essa desvinculação disso. Uhum. Então, conciliar era bem complicado. Pela bagagem mesmo, pela carga de trabalho. Então, canteiro de obras era um trabalho que me desgastava muito e eu precisava estar ali inteira, entregue também à minha empresa. Então, quando a Frade Muniz nasceu, ela nasceu em sociedade. E aí, dentro da sociedade, e a minha sócia na época também trabalhava CLT, a gente buscava trazer, assim, junto com a nossa demanda, o que a gente dava conta naquele momento. Mas eu costumo falar assim, que o primeiro ano da Frade foi o ano dos perrengues, porque a gente não conseguia muito trabalho, a gente não conseguia muito cliente, a gente não conseguia cliente fixo, a gente só tinha trabalhos em que éramos contratadas para fazer uma entrega pontual, então eu fazia aquela entrega ali e acabou, eu não vi o cliente mais. Então, tanto que os nossos primeiros clientes desse primeiro ano, a gente não conseguiu renovar com eles depois, não realizamos mais serviço. Então, eu comecei a ter que entender isso também, ver esse resultado e, obviamente, eu só fui ver isso agora, com a minha mentalidade de empreendedor que eu tenho hoje, porque naquela época eu não conseguia ver isso. E aí, essa falta de resultado, vamos dizer assim, nesse primeiro ano, fez com que a minha sócia e eu decidimos romper a sociedade, e aí eu segui com a Frade sozinha. E aí veio pandemia, aquele cenário que ninguém estava sabendo o que ia acontecer, os 15 dias dentro de casa que viraram 2 anos. Então, nesse momento eu entendi, falei, as pessoas precisam de mais cuidado, os trabalhadores eles vão estar expostos, e o setor que eu trabalhava foi um setor considerado atividade essencial. Então, nós não paramos nem um dia da pandemia.
Então, eu percebi que ali precisava de um olhar mais humano. Alguém precisava olhar para esses trabalhadores. E aí foi no dia que a Frade completou 1 ano que eu conversei com o meu gestor da época e falei com ele. Falei, tá na hora que eu tenho que decidir, a sua empresa ou a minha. E eu preciso escolher a minha. E nesse momento, já estava na pandemia, quando você teve essa conversa? Já estava na pandemia, foi em julho. Não, e é uma 2020. E uma decisão muito difícil, né, Amanda? Porque você estava instável na empresa. Sim. Com pandemia, um monte de gente sendo mandada embora. A gente aqui, então, a Jéssica, você foi fazer um levantamento de quantas rescisões que você não fez? Foi muitas. Um monte de problema, um monte de incerteza, insegurança. E a Amanda ali, talvez, conversando com o Jesus, falando, não quero ficar aqui mais, eu vou ir pro meu negócio agora. Exatamente. Que viveu, e aí não era só um negócio. Não era um negócio 100% bem estabilizado, como você vai contactar hoje? Sim, porque exatamente. você passou por várias situações, como você contou aí. Sim. Era cliente que não era fixo, era serviços que eram esporádicos. Poxa, Sim. como que foi isso? E quando eu saí da empresa, eu também não tinha cliente fixo. Eu não tinha nenhum contrato fechado. Eu recebi uma proposta para realizar cursos voltados para a área de segurança do trabalho, mas era uma proposta. Eu ainda não tinha assinado contrato, não tinha nada. Então, no dia que eu pedi demissão, eu ainda fiquei um período prestando consultoria para a empresa, porque não tinha ninguém para ficar no meu lugar. Então, durante um tempo, eu prestei serviço para eles. Então, pelo menos teve um contratinho ali, né? Tive um contratinho. Foi o primeiro mês, assim, depois. Mas, mesmo assim, o contrato ali da empresa, da Frade, não existia nenhum cliente. E eu, de fato, eu não sabia como que eu ia procurar esse cliente, porque tudo que eu tinha feito em 1 ano, eu não tinha tido retorno nenhum. Então, eu estava acostumada muito a apagar incêndio. Eu preciso de um documento urgente, liga para a Amanda que ela resolve. Eu preciso de uma palestra, a Amanda resolve. Eu preciso elaborar um laudo, fazer uma perícia, a Amanda resolve. E eu queria que as pessoas entendessem que era muito melhor a gente trabalhar prevenindo isso do que a gente ter que ficar apagando incêndio ali o tempo inteiro. Então, eu tive que começar a pensar o que eu estava fazendo como empreendedor, como que eu estava passando a imagem do meu negócio para as pessoas, que eu estava tendo esse resultado. E isso foi muito difícil, porque eu acho que é muito fácil a gente virar para a empresa de qualquer pessoa e dar um feedback ou mesmo uma crítica ali do serviço que está fazendo. Mas é muito difícil você apontar o dedo para você mesmo e falar, nossa, isso aqui eu não deveria ter feito, aqui eu não deveria ter atuado dessa forma, esse serviço eu não deveria ter pegado porque talvez eu poderia ter feito uma entrega melhor para outro cliente. Então, eu acho que ter esse senso crítico me ajudou muito nos anos seguintes, mas foi muito difícil esses primeiros meses, assim. E eu coloquei para mim que eu teria um prazo de 6 meses para fazer a empresa dar certo, senão eu voltaria para a CLT. Nossa, mas é muito pouco tempo. É muito pouco tempo. E em 6 meses eu consegui fechar contrato suficiente para não ter que voltar para a CLT. Que legal. Né? Porque, assim, eu não queria voltar para a CLT. Então, eu coloquei esse prazo curto exatamente por isso. Porque eu falei, alguma coisa vai ter que dar certo nesses 6 meses. Vou ter que dar um gás aqui. Talvez tudo que você já tinha investido no empreendedorismo, na CLT, na empresa, agora Sim. Era o momento de colocar tudo para funcionar. Exatamente. E aí, nesses 6 meses, eu não consegui clientes fixos, mas eu consegui uma agenda de serviços em que eu consegui manter ali o faturamento da empresa, pelo menos para pagar as contas. Porque nesse primeiro ano em que eu ainda estava CLT, quem pagava as contas da empresa era o meu salário de CLT. A empresa não se pagava ainda. Que legal. Então, isso era muito difícil, porque a partir do momento em que eu decidi, vou empreender, eu também tinha que entender que o salário que eu tinha como CLT não ia ter mais para pagar as despesas da empresa. Então, o mínimo que eu tinha que ter ele era para as despesas. E aí eu fui conseguindo fechar contratos em que eu conseguia fazer isso. E aí, em dezembro desse ano em que eu saí, 2020, eu consegui fazer a primeira viagem a trabalho pela Frade. Então, fui fazer um serviço pontual. Na época, nós fomos para Belo Vale. E aí, depois de Belo Vale, nós fomos para Campo Belo. E aí, fomos fazendo várias cidades, que era uma empresa de construção civil também. E atuando assim. E aí, isso começou a dar um gasto. Olha, alguma coisa que eu estou fazendo aqui está dando certo. Estou fazendo contato com outros profissionais. Fui entendendo também que a Amanda não tinha braço para atender todo mundo sozinha. Então, tudo isso foi moldando esse início para eu conseguir, pelo menos em 2021, dar um gás a mais
e entender todos os processos que a Frade estava passando, tudo que eu conseguia entregar, todos os serviços que eu conseguia fazer para que a gente pudesse, de fato, começar a crescer. Amanda, a gente está falando de uma empresa que vai completar 3 anos. Isso, nós completamos 3 anos em julho. Olha para você ver. Então, hoje tem alguns números que nos assustam, né? Sim. Infelizmente, mais de 95% das empresas em nosso país, elas morrem nos seus primeiros 5 anos. E a gente está falando de uma empresa que nasceu talvez no pior cenário, que pelo menos eu durante toda a minha trajetória dentro das CNPJs e vi aí acontecer dentro de crises, foi um dos piores cenários que eu já vivenciei, né? Vi demissões, vi empresários que amavam suas empresas perder negócios, perder patrimônio, enfim, situações muito críticas. E a gente vê a Frade Muniz nascer nesse momento tão conturbado, se estabilizar e chegar a um nível de um crescimento exponencial dentro de todos esses resquícios do mercado deixou. Então, qual que é o seu sentimento sobre isso quando você pensa, poxa, eu podia ter tomado uma péssima decisão de ter saído de uma empresa que estava legal, estava bacana ali para mim, estável, e começado um negócio que eu não tinha cliente, não tinha faturamento, eu não tinha perspectiva, você contou aí sobre uma sociedade que acabou se rompendo, então não tinha tanta solidez assim. Sim. Como que hoje você para e pensa e fala, poxa vida, o que te motivou a fazer isso? Porque não foi só um sonho, com certeza outras coisas tinham envolvidas. Como que foi? Como que você se vê nesse momento agora? Então, acho que é uma junção de várias coisas. Desde quando eu comecei a sonhar em empreender de fato com uma empresa que tivesse mais propósito ainda do que os eventos que eu fazia. Então eu queria alguma coisa que transformasse mesmo ali a realidade, a vida das pessoas. E aí eu fiquei perdida sem saber para onde eu iria empreender. Eu tinha muito essa vontade de empreender pensando também quando eu tivesse a minha família, porque eu queria ter tempo para minha família. E como eu vivi isso, eu vivi tendo um pai e uma família muito presente em casa. Então, isso era uma das coisas que eu falava, eu preciso empreender, preciso ter uma empresa sólida que me dê resultados para que eu tenha tempo para viver a minha família. Então, eu preciso ter tempo para usar a liberdade que empreender me permite. Então, esse era um dos pontos também. O fato de conseguir mudar a vida das pessoas através da segurança do trabalho era outro desafio, porque a gente estava falando de um setor onde todo mundo só conhece por normas, por exigências, e eu precisava trazer isso de uma forma diferente para as pessoas. Então, esse era outro ponto em que eu podia utilizar o meu olhar mais humano, mais real, mais a prática, a vivência ali do dia a dia, para essas pessoas. Então eu fui juntando tudo isso, fui juntando o sonho, essa vontade de ter mais tempo, de saber usar melhor essa liberdade, com tudo que eu já tinha feito durante esse tempo, para decidir abrir a Frade. E aí, com o tempo, eu fui vendo, com todos esses desafios, o que de fato trazia o propósito da Frade, que só esse amor por tudo que eu queria dentro da segurança do trabalho, não ia pagar as contas da empresa. Então, eu precisei trazer um propósito diferente para isso, e eu precisei trazer uma missão que seria cuidar dessas pessoas para que as outras empresas também crescessem. Então, o propósito da Frade traz muito isso, que a gente cuide de quem faz a empresa acontecer. Poxa, que legal, Amanda. Então... E toda essa trajetória, tudo isso que você contou, acabou moldando não só o propósito, mas também a sua missão, sua visão e os valores da Frade, né? Exatamente. Hoje, vocês têm um propósito muito bem definido, muito claro. A gente, aqui do lado de cá nas CNPJs, todas as vezes que a gente conversa com você, as meninas do time de experiência ali que tem te acompanhado, tem vivido muitas coisas legais de transformação e evolução, sempre comentam isso, como que muitos empresários hoje, eles já conseguem transparecer no brilho nos olhos, na fala, o propósito que a empresa deles vem atuando. Então, eu queria que você contasse pra gente, né, o que está como bem definido como propósito da Frade. Você acabou contando aí dentro de toda essa trajetória, mas que fique claro para o pessoal que nos acompanha e entenda, né, porque hoje a gente tem a necessidade de ter empresas que fazem saúde e segurança do trabalho. E a gente sabe que tem muitas empresas que fazem isso de... sei lá, você poderia falar melhor do que eu, mas 200 formas diferentes, 300 formas diferentes. Mas a Frade criou a sua forma de fazer.
E eu acho que para a gente começar a entender isso, como que você faz, a importância disso para dentro de um negócio, queria que você iniciasse falando do seu propósito, que eu acho que o pessoal vai falar, poxa, ela faz isso por causa do propósito da empresa, ou isso acontece por causa do propósito da empresa. Então, antes da gente falar de toda essa gestão, de todo esse serviço, conta pra gente de fato qual que é o propósito da Frade Muniz hoje. Como eu acabei já falando um pouquinho antes, né? O nosso propósito é exatamente cuidar das pessoas para que aquela empresa cresça. É entender que um profissional que está seguro, que ele está capacitado, que ele está apto a realizar a sua atividade, que ele está em um ambiente de trabalho que está favorável ali à sua criatividade, que está favorável ao seu bem-estar, em que ele tem esse tempo de qualidade com a família, tempo de qualidade dentro da empresa, ele consegue trazer bons resultados para que aquela empresa cresça. E a partir desse momento, o funcionário, o trabalhador, ele também cresce junto. Então, eu acho que é trazer essa junção de tudo é o que faz a empresa acontecer. E a missão da Frade é exatamente cuidar para que essas pessoas consigam entregar o resultado necessário para a empresa. Então, é cuidar da saúde, é cuidar do bem-estar, é cuidar ali do emocional, não só a questão física também, mas não só do ambiente ali de trabalho, mas aquele clima da organização, de todo esse espírito da organização para que o funcionário consiga entregar o melhor resultado para dentro da empresa. E a gente consegue trazer isso através do nosso trabalho com saúde e segurança. Poxa, que legal, Amanda. É muito satisfatório pra gente, né? Acho que eu e a Jéssica, se a gente fosse analisar, eu acho que só não é mais velho aqui do que o Djalma e o Dejan, né? dentro das CNPJs. A gente viveu muitas coisas. A Jéssica, então, nem se fala, né? Viveu uma transformação muito grande de contabilidade de Giane para a JCD, de AJCD para CNPJs. Na verdade, entre a JCD a gente viveu uma transformação, né, de AJCD contábil para a JCD assessoria jurídica e contábil, enfim. E a gente vê como que a definição de um propósito muda e ajuda a gente a desenvolver muito. Porque de todos esses anos, se a gente pegar aqui de 2017 para cá, 16, 17... né, quando a gente definiu, pô, vamos ter um propósito agora, vamos criar isso. Eu particularmente, eu lembro como que o Dejan chegou empolgado aqui depois de uma viagem de trabalho que ele fez e decidido a mudar tudo isso, decidido a fazer, e como que a gente colhe bons frutos disso hoje. E felizmente a gente também tem se esforçado muito em transparecer esse propósito em tudo que a gente vem fazendo. Então a gente vê que um propósito bem definido, ele não só cresce uma empresa, ele cria uma cultura, ele enraiza todo o que a gente acredita, os clientes eles ficam mais fiéis, eles passam a ter a gente como referência, enfim. E a gente vê como que vocês estão desenvolvendo isso na Frade, isso é muito legal. Exatamente, essa questão do propósito também, antes ela estava muito bem definida para a Amanda como pessoa, mas ela não estava bem definida para a Frade Muniz como empresa. Então, durante esses 2 anos, eu tive essa dificuldade. Como que eu vou mostrar para os meus clientes qual que é meu propósito de trabalho? Através dos documentos, dos laudos, das visitas, das inspeções, como que eu vou mostrar isso do meu trabalho que é tão normativo que o meu propósito não é só seguir normas, não é só entregar documentos para que você não tenha multa e não tenha fiscalização. Então, depois que eu consegui externar isso para a empresa, que nós conseguimos estruturar bem os serviços, selecionar os profissionais que trabalhavam com a gente, então os profissionais que prestam serviços, aqueles que ajudam de alguma forma dentro da Frade, todos têm que estar alinhados com esse propósito. Então, a gente passou a recusar também algumas empresas que não faziam parte do nosso propósito. E eu acho que quando a gente chega nesse ponto de entender esse não é o cliente para minha empresa, eu acho que aí é onde a chave vira. Porque aí você não entrega mais um resultado por questão financeira somente. Você entrega porque aquilo ali não faz parte do seu propósito. Então, para você ter o dinheiro daquela empresa ali, não vai fazer diferença, porque você não vai conseguir entregar o seu propósito ali dentro. Então, eu comecei a entender isso, e aí hoje a Frade tem uma sócia, né, que também faz parte disso, então ela também tem muito essa questão do nosso propósito. A empresa hoje consegue passar isso para os clientes, então eu tenho clientes que entendem isso muito bem e nos contratam já pensando nisso. Claro que a gente tem clientes que vêm para a Frade por questão normativa, mas permanecem pelo propósito.
E é isso que eu acho que faz a diferença no serviço que a gente entrega hoje. Que show, Amanda. Além do propósito, a gente sabe que para oferecer um serviço, precisa-se de muitas outras coisas. Claro. Talvez o propósito é o tempero ali, se a gente fosse fazer uma analogia. E hoje, o que você poderia dizer que são os principais diferenciais da Frade e como que você entrega isso para os clientes? Porque quando a gente fala de um produto, talvez é mais fácil a gente falar, né? Eu tenho um produto de alta qualidade, ou vendo uma roupa aqui da melhor marca, coloco um cheiro diferente, uma embalagem diferente. Mas quando a gente fala de serviço, às vezes tem uma dificuldade, né? Sim. E no seu caso, você muitas vezes lida com as pessoas que nem sempre pagam pelo serviço. Então, as pessoas que às vezes pagam pelo serviço, só veio o final, que é só o boleto. Aí fala assim, eu vou pagar esse povo aqui, o que será que eles fizeram? Como que vocês transformam isso para que toda a evolução do trabalho, toda a execução e até o final, até o embrulho desse trabalho, seja algo bem palpável para os decisores, que nem sempre estão acompanhando tudo, principalmente quando tem um braço muito forte, né, que executa esse trabalho. Eu já confio ali na Frade, já confio ali na Amanda, nas meninas, eu não preciso estar tão de perto. Como que vocês fizeram isso e isso impacta nos negócios da Frade hoje? Primeira coisa é entender que para o cliente contratar meu serviço, ele precisa entender qual serviço que eu presto. Legal. Então, a gente passa a ter uma conversa com esses clientes e explicando qual que é o serviço que a Frade presta, qual que é o serviço que a sua empresa precisa, qual que é a sua necessidade e qual que é a sua obrigatoriedade. Dentro disso, a Frade consegue te fornecer dessa forma. Então, e eu sempre deixo isso muito claro para o cliente. Para você fechar um serviço comigo, eu preciso que você entenda o serviço que eu faço. Porque a partir do momento que você entende o serviço, você consegue ver os resultados. E se você simplesmente me contrata, me entrega a sua empresa para eu poder resolver tudo, você não vai conseguir ver o que está acontecendo dentro da empresa. Então, a gente conseguiu ver que os clientes que sabiam do serviço, conheciam a parte que eles precisavam de fato e o que a Frade poderia entregar, eles tinham um resultado melhor ali dentro da empresa e a gente conseguia, por exemplo, renovar contratos, prestar outros serviços diferentes. Então, esse foi um primeiro ponto ali. Outra coisa, a gente começou a automatizar muitas coisas. Então, hoje nós temos sistemas que funcionam dentro da Frade para todos os setores. Então, hoje o cliente ele tem um acesso aonde ele consegue consultar tudo que está sendo feito em tempo real. Então, toda vez que ele quiser ver o que a Frade está entregando, ele consegue acessar ali através de um login e ver. Além de todos os relatórios que a gente consegue entregar também e que isso é feito de forma mensal para todos os clientes. Então, a gente tem um contato direto com o cliente todos os meses, com o RH, com o administrativo, com quem cuida dessa parte dentro da empresa e é passado também aos gestores o resultado ali daquele mês. Então, hoje a gente consegue fazer isso de uma forma mais automática. E aí, depois também, né, da organização contínua, a gente conseguiu melhorar ainda mais esse processo e diminuir aí um prazo que a gente tinha de entrega de documentação. Então, a gente tinha um prazo muito longo e a gente começou a perceber que alguns clientes não ficavam porque precisavam desse prazo um pouco mais curto. Então, hoje a gente consegue fazer essa documentação toda em loco. Então, a gente consegue estar ali na empresa, fazer todo o levantamento e já entregar aquela documentação para a empresa. Então, isso facilita muito quando a empresa, por exemplo, está passando por uma fiscalização. Legal. Então, a gente consegue atender e mostrar para essa empresa também a importância de ter isso como uma prevenção e não ali naquele momento específico. Então, com o tempo, a gente conseguiu ir lapidando melhor isso. A gente tenta ao máximo ter um feedback dos clientes, entender o que a gente consegue melhorar. A gente está tentando ao máximo também ter procedimentos para a empresa. Então, não é a Amanda ou a Lohane, é a Frade. E isso também foi uma coisa que fez um diferencial muito grande para que os clientes entendessem o serviço que a gente presta. E então, hoje a gente consegue automatizar um pouco as coisas para trazer um resultado mais rápido e tudo passar pelas mãos dos especialistas, no caso eu, Lohane, ou os nossos outros especialistas de cada área específica. Então, foi entender isso também. A Amanda e a Lohane não conseguem abraçar tudo. Por mais que a gente comece a se especializar, vão ter serviços que a gente vai precisar terceirizar, a gente vai precisar de mais pessoas na equipe. Então, isso, inclusive, eu considero uma coisa difícil de empreender, delegar funções, eu acho muito difícil,
mas é uma necessidade para que a gente consiga crescer com qualidade na entrega de serviços. Que legal, mano. A gente vai falar dessas dificuldades, né, que os empreendedores, que você como empreendedora, como diretora da Frade hoje passou e passa, e talvez já prevê que vai passar com a evolução tão nítida, né, de tudo que vocês vêm passando e vêm crescendo. Mas dentro desse contexto que você nos trouxe aí, dos diferenciais da Frade, a gente está ouvindo falar muito sobre segurança do trabalho e a gente, perto de vocês, a gente escuta ainda mais. A gente sabe que já existem muitas, sempre existiu, na verdade. Sempre foi obrigatório, mas as empresas nunca contrataram, né? Exatamente. Acho que o E-Social veio para isso. Sim. O pessoal fazia muita vista grossa, né, nessa situação e não levava muito a sério. E aí, hoje, a gente vê que está impactando diretamente em muitas empresas. Hoje, como que é a visão da Frade, né, tanto para empresas que são extremamente necessário, isso aí eu acho que aquele termo que você usou aqui agora há pouco é interessante, né, que é uma normativa, que esse pessoal é obrigado a ter, como que vocês tratam esse caso, mas aquelas empresas que nem sempre são, ou que ainda não são, como que vocês tratam? Porque vocês devem ter cliente dos dois cenários, né? Ou não, ou só a galera que é obrigado que está procurando isso por enquanto. Não, na verdade é o que a Jéssica falou, né? O E-Social, ele trouxe um olhar diferente para as pessoas. Talvez até mesmo para as pessoas que não conheciam segurança do trabalho. Então, assim, eu tenho uma empresa que tem um funcionário. Eu achava que segurança do trabalho era para a indústria, para grandes empresas. Então, eu não sabia que para minha empresa que eu tenho um funcionário, eu precisaria. Um modelo de cliente que tem aparecido muito e que antes não era tão comum também, clínicas odontológicas, porque às vezes tem ali os trabalhadores que prestam serviço. Então era um grupo que ainda não fazia saúde e segurança do trabalho, não tinha essa gestão, e com o E-Social trouxe isso de uma forma diferente. Então eu acho que assim, a gente traz um olhar diferente para essas empresas, e busca exatamente o que eu falei, né? Mostrar o porquê que ela precisa investir nisso. E, principalmente, aproveitando agora a deixa do E-Social, a gente aproveita para mostrar isso, que agora, de uma forma digital, vai ser fiscalizado, vai ser multado. Então, eu acho que as pessoas também, com o tempo, foram entendendo que não tinha muito aquele fiscal que batia na porta ali, falava, olha, cadê seus documentos? Então, assim, hoje a gente está, inclusive, com um mercado muito defasado de fiscalização do trabalho, porque os fiscais de trabalho, eles foram aposentando. E não teve mais concurso, não teve nada. O pessoal foi sumindo e aí todo mundo falou, não vai vir ninguém aqui, não vou investir nisso. Deixa o pau quebrar pra lá, né? Exatamente. E hoje a gente consegue ver que não investir agora vai te custar muito caro depois. E principalmente porque quando você tem ali uma equipe e você não investe isso na equipe, uma hora você vai te trazer outra dificuldade, né? Além de saúde e segurança do trabalho. Então, eu acho que assim, o E-Social, ele trouxe um despertar para esses empreendedores, para esses empresários que ainda não se preocupavam com isso. Eu acredito que quando ele começar, de fato, a multar, a fiscalizar, aí ele vai trazer um olhar ainda mais crítico, porque vai começar a doer no bolso. E aí, talvez as pessoas consigam entender, infelizmente, dessa forma, né, que não é o cenário ideal que a gente busca, mas que, se for dessa forma, os clientes que eu recebi através de fiscalização, por exemplo, os clientes que vieram através do E-Social, hoje eles entendem a necessidade do serviço. Então, hoje eu entendo que eles vão continuar, porque eles entendem a entrega que a Frade faz. Não vê só como uma obrigatoriedade, né? Exatamente. É necessário dentro da empresa. Exatamente, porque vê que a gente promove algumas entregas diferentes, eles veem isso no resultado do dia a dia. A Frade faz questão de acompanhar também as empresas, então nós temos acompanhado as conquistas das empresas dos nossos clientes. Legal. Então a gente vê as empresas crescendo, a gente sabe que a Frade tem parte nisso. Porque se os funcionários estão conseguindo entregar uma produção melhor, é porque eles estão com um ambiente muito mais favorável para a execução daquele trabalho. E isso é o que a Frade entrega. Então, quando a gente vê as empresas conquistando mais, crescendo mais, ampliando o espaço, ampliando o número de funcionários, automaticamente a Frade cresce junto também. Porque a gente sabe que o nosso resultado, o nosso propósito está sendo entregue. Que legal. Amanda, dentro dessa situação e todo esse contexto que você trouxe para a gente da Frade,
hoje, quando você olha para o mercado, desculpa, que a Frade está inserida, você vê outras empresas fazendo algo parecido com o que vocês fazem? Porque de saúde e segurança do trabalho tem um monte que faz. Sim. Mas da forma que vocês fazem, eu acho que seria melhor essa pergunta. Não fazendo o que vocês fazem, mas fazendo da forma que vocês fazem. Você enxerga? Sim, eu acho que assim, esse processo de pandemia, ele trouxe a transformação para quem queria ser transformado. E ele trouxe a transformação para as empresas que queriam ser transformadas. Então, eu acho que quando a gente começa a mudar a nossa mentalidade, entender e aproveitar melhor as oportunidades, a gente consegue ver esse cenário de uma forma diferente. E aí, nesse cenário diferente, você sabe que se você continuar o mesmo que você estava antes da pandemia, entregando as mesmas coisas, você não vai conseguir um resultado bom, você não vai conseguir uma estabilidade boa ali. Então, eu acredito que com essa mudança, as pessoas começaram a olhar mais uma para os outros, então a gente começou a olhar mais para quem está do outro lado fazendo, entregando. Claro que, infelizmente, a gente tem exceções a isso, né, como tudo, mas eu vejo que tem uma parcela de empresas, de profissionais que estão buscando isso. E isso que ajuda, eu acho que as empresas assim como a Frade, que eu vejo isso muito também no propósito das CNPJs, a crescer. Porque a gente vê que a gente não está sozinho nisso. Porque eu acho que é muito difícil quando a gente segue um propósito sozinho, a gente segue uma entrega sozinho e vê que o mercado está completamente diferente. Até mesmo para a aceitação das pessoas. Então, eu acho que quando a gente está muito fora, o caminho é muito mais difícil. Então, quando a gente vê que tem um mercado se adaptando, o mercado trazendo mais resultado, um olhar mais voltado para a pessoa, para quem está ali fazendo com que aquela empresa cresça, para tudo o que está acontecendo, eu acho que isso melhora o aspecto como um todo. Então, eu acredito sim que, voltado para o propósito da Frade, para o que a gente entrega hoje, tem muitas empresas que fazem isso de uma forma diferente. E eu acredito que sempre vai ter mercado também para várias empresas, seja para o setor de segurança do trabalho ou para outros setores, porque eu acredito que cada profissional tem a sua particularidade, a sua forma de entrega, a sua forma de empreender também. E é difícil, mas eu acho que essa é a cerejinha do bolo. É a particularidade de cada um ali, que você vai encontrar o público que você deseja, se você seguir fielmente, eu acho que é aquele propósito, aquele objetivo que você tem. Porque a partir do momento que você começa a desviar para poder aceitar qualquer público, porque eu preciso crescer, porque eu preciso de renda, porque minha empresa precisa de faturamento, uma hora você vai se perder. Pode até dar certo no início, mas uma hora isso vai dar errado e a conta vai chegar. Então, assim, eu acho que tendo várias empresas de vários setores, isso fica muito mais fácil. E eu consigo perceber isso na Frade, principalmente depois de ter feito parte do CNPJ. Então, o tanto que a Frade cresceu do dia que nós contratamos até hoje. Porque eu acho que nós unimos propósitos. E eu vejo que isso faz diferença, principalmente com esse resultado. Então, que a gente consegue crescer, porque a gente sabe que todo mundo que hoje faz parte da Frade acredita na mesma coisa que a gente. Poxa, a gente fica muito feliz em poder contribuir com isso. E mais legal do que contribuir é a gente viver esse momento juntos, né? Porque é uma oportunidade tanto que a gente tem. Amanda, a gente aqui na CNPJs e muitos outros escritórios de contabilidade sempre sofreram com uma frase que o mercado dizia-se muito, que nós éramos um mal necessário, que as empresas tinham-se contadores porque era obrigada a ter. E, infelizmente, isso acabou atrapalhando muito o mercado, porque tiveram bons escritórios, péssimos escritórios, que brigavam por preço, enfim. E ainda existe isso dentro do mercado, a gente não tem como fugir disso. E hoje, esse cenário da saúde e segurança do trabalho, ele vai passar por uma situação muito parecida a isso. Sim. A gente teve no ano passado um alarme muito grande, onde o governo ia implementar já a obrigatoriedade para todos os níveis de empresa. Depois você pode até contar para a gente um pouquinho sobre esses níveis. E acabou que alguns ficaram para o ano que vem, outros já estão obrigados mesmo a fazer e tudo mais. Mas para que o pessoal entenda que ter uma Frade Muniz fazendo a gestão da sua saúde e segurança do trabalho não é um mal necessário, assim como hoje a gente se esforça muito em mostrar para os nossos clientes que ter uma contabilidade, seja CNPJ ou seja qualquer outra, né, dentro do mercado, não é um mal necessário. O que você poderia trazer dos benefícios que a Frade, que a saúde e segurança do trabalho leva para dentro de uma empresa?
o quanto isso pode impactar no negócio, independente de qual modelo ele seja. Sim. Então, o E-Social veio, né, exatamente trazendo essa onda aí, trouxe muito a alarde, e o E-Social, ele não é novo, ele já vem aí há muitos anos. Então, 2014 começaram a movimentar um projeto. Exatamente. E a saúde e segurança do trabalho, ela sempre vem acompanhando. Então, assim, os profissionais da área de segurança do trabalho estão se preparando para o E-Social há muitos anos. E sempre tendo que refazer os cursos, atualizar, porque toda vez que o E-Social ia vir, sair uma normativa, aí, beleza, o E-Social vai entrar em vigor, mudava. Postergava. Exatamente, vamos atualizar tudo de novo, porque ele vai entrar em vigor daqui tantos meses. Vai entrar em vigor daqui tantos meses, mas tudo diferente. E assim foi mudando. Então, assim, eu acho que a partir do momento em que ele tiver de fato valendo ali como multa e fiscalização, né, porque as empresas já têm essa obrigatoriedade, é que eu acho que as pessoas vão começar a ver de fato o que vem acontecendo desde 2014. Eu acho que é uma transformação digital muito necessária para as empresas e para elas começarem a ter essa visão de saúde e segurança do trabalho. E como você falou, Túlio, eu acho que tem essa dificuldade mesmo. As empresas, elas ainda não entendem isso. Com o E-Social começou a melhorar, mas mesmo assim ainda é muito difícil. Porque as empresas, as que entendem de saúde e segurança do trabalho e querem investir nisso, algumas fornecem, por exemplo, os equipamentos de segurança e entendem que aquilo ali só já é necessário. Mas, por exemplo, dentro disso, a gente tem até mesmo o excesso de cuidado. Às vezes a pessoa está fornecendo mais do que ela deveria para o trabalhador. E isso pode acarretar tanto na parte trabalhista quanto financeira ali. Porque na hora que ele for colocar na ponta do lápis, nossa, eu investi tanto em uma coisa que eu achava que eu estava protegendo meu funcionário, que eu estava arrasando, ele, a minha empresa é top, e pronto, dinheiro gasto à toa. E em vez de fazer, de ter uma gestão, acompanhamento para poder te falar, olha, o seu dinheiro você vai conseguir investir melhor se for nisso. Ao contrário do que todo mundo pensa, saúde e segurança do trabalho não é seguir norma. Então, eu não vou chegar para uma empresa e falar, você precisa seguir todas essas normas ao pé da letra. Tanto que nós não temos uma interpretação fiel a cada normativa. Isso depende da interpretação e da adaptação segura de cada profissional que ele vai fazer ali naquele ambiente de trabalho. Então, eu vou conseguir adaptar a realidade da empresa. Porque eu sei que aquela empresa específica que tem um funcionário, ela não tem a mesma verba para investir do que uma empresa que tem 100. Legal. Mas ela tem uma obrigatoriedade muito parecida. Então, hoje a gente trabalha com um cronograma para fazer com que aquela empresa consiga cumprir tudo o que ela precisa, tudo o que é a necessidade para o cliente, mas dentro do financeiro dela. Porque não adianta a gente querer transformar do dia para a noite também, porque eu preciso trabalhar a mentalidade do meu cliente. Ele precisa acompanhar o processo, porque se ele não entender a importância de cada passo, a primeira oportunidade que eu virar as costas, ele vai fazer diferente. E aí eu não deixei o meu trabalho bem feito. Ele precisa acontecer a partir do momento em que a Frade não está lá. A ponto de que se algum dia ele não contratar a Frade, ele tenha um critério melhor para contratar outra empresa. Poxa, que legal. Amanda, até arrepio quando você fala de mudança de mindset, de educação, de fazer as pessoas a desenvolverem abrirem a mente para aquilo que de fato apoia o desenvolvimento de uma empresa. Né? Hoje a gente concentra muito isso aqui na CNPJ e a gente acaba usando um termo, né? É uma realidade hoje dentro do nosso país e a gente vê isso acontecendo. O quanto mal educado estão os empresários, os empreendedores. E aí, né, para você que é mãe agora, a gente vai querer saber como que está essa história sua aí como empreendedora e mãe. Não é uma má educação da pessoa em si, não quer dizer que a pessoa está fazendo algo errado, mas é uma falta de conhecimento, é uma falta de entendimento da importância de algumas coisas. E a gente vê como que isso impacta não só no resultado como um todo das organizações. Afinal, é por isso que muitas empresas morrem nos seus primeiros 5 anos. Mas como que uma empresa bem educada, um empresário bem educado, entendendo das coisas que tem necessária, tendo conhecimento, impacta em muito nos resultados que a empresa dele gera. Então, a gente vê que essa dor que você tem,
né, de ter empresários entendendo essa necessidade, é uma dor que nós aqui dentro da CNPJ também temos, e a gente acredita que muitos outros profissionais também devem ter essa dor com os seus clientes, com as suas atuações. Então acaba que a gente vai sentindo isso em conjunto e vai autoaprendendo, né? Poxa, eu sei da importância e necessidade que eu tenho da saúde e segurança do trabalho, agora a Amanda sabe da contabilidade, agora a gente pode aprender isso junto de X setor e assim vai. E acaba que a gente vai impactando nessa transformação do mercado como um todo. Mas além dessa dificuldade, Amanda, que você acabou contando dos benefícios que toda a gestão, a saúde e segurança do trabalho traz, e a gente viu que podem ser muitos, pensando em cada segmento de empresa, mas você também contou para a gente essa dor que você tem. Além dessa dor, não só na atuação do trabalho em si, mas de todo o empreendedorismo, quais outras dores você poderia falar que você, como empreendedora, tem dentro do seu negócio hoje? Então, o primeiro que eu até já citei, né, que é de delegar funções, que isso eu tive que aprender aí na marra. Então, eu tive que começar a delegar essas funções. Então, hoje, com a Lohane, né, minha sócia, a gente consegue ter essa divisão melhor de como funciona dentro da empresa e principalmente dos serviços que a gente precisa entender que a Amanda e a Lohane não vão conseguir executar. Então, eu vou precisar de outros profissionais e ter essa rede de profissionais. Acho que esse ponto de delegar. Outra questão é entender que o financeiro da empresa e o meu financeiro são diferentes. Então, o dinheiro da Amanda e o dinheiro da Frade são dinheiros diferentes. E isso foi muito difícil nesse processo, porque como eu saí do regime CLT para empreender sem esse recurso financeiro para fazer essa transição, o dinheiro da Frade era automaticamente da Amanda. Então, fazer essa separação foi muito difícil. E principalmente porque, assim, como empreendedora, tendo uma empresa pequena, você é administrativo, financeiro, você é o marketing, você é o comercial, você é os serviços técnicos, você faz tudo. Então, assim, alguma coisa ali vai ficar para trás. E, para mim, sempre foi o lado financeiro. Esse, para mim, era muito difícil. Então, hoje, a gente tem ferramentas que auxiliam nisso. E hoje, essa parte fica com a Lohane, então hoje a Lohane ela se dedica também a essa parte do financeiro. Isso ajudou muito. Então, que a gente separasse os serviços para que tenha uma pessoa focada nisso. E um conselho para quem está empreendendo e ainda não tem esses braços, né, é que tenha ali algum aplicativo, alguma plataforma, que de certa forma é um investimento até mesmo em tempo e em resultado, porque você consegue acompanhar. A gente não tinha, por exemplo, o acompanhamento do número de orçamentos que a gente fazia durante um mês. Então, automaticamente, eu não sabia quantos orçamentos eu fazia, quantos eu fechava e quantos ficavam em aberto, quantos que eu precisava negociar, quantos que eu precisava trazer de uma forma diferente para aquele cliente. Isso também ajudou muito. Então, essa questão do financeiro administrativo, eu acho que eles andam muito juntos e foi uma dificuldade muito grande para a gente. Hoje, a gente trabalha de uma melhor forma, mas sempre buscando manter isso muito alinhado. Então, eu acho que seria essa parte de delegar funções, essa questão do financeiro e principalmente de como divulgar o nosso trabalho para as pessoas dentro do nosso propósito, não sendo mais uma empresa dentro do nosso segmento. Então, eu acho que essas são as três maiores dificuldades, vamos dizer assim, da empresa. E agora eu acho que a quarta, né, que está mais atual, assim, é a maternidade com empreender, que, assim, é saber usar a liberdade, mas que é muito difícil também e que eu acho que o mercado não está muito pronto para receber as mães empreendedoras. Então, eu sinto muito isso. Eu acho que nós somos mulheres que vêm buscando o espaço e a partir do momento que você se torna mãe, parece que é como se você perdesse um pouco a sua capacidade dentro de outros setores da sua vida. Na parte profissional, por exemplo. Então, eu tenho clientes que sabem dessa situação, tenho clientes que participam, que entendem, que perguntam, que estão ali, mas eu também sei que vão ter clientes em que não vão receber isso da melhor forma possível. Então, da mesma forma que eu fui uma pessoa em que eu dava aula na época que eu estava grávida, eu fui contratada grávida, mas eu fui dispensada depois que minha filha nasceu, porque a partir do momento em que eu tinha uma filha, eu não poderia ter a mesma disponibilidade que antes, e aí eu não servia para atender a empresa mais. Então, eu acho que, assim, dentro dessas dificuldades, empreender e ser mãe também está aí
no topo da lista de uma das coisas mais difíceis. E eu espero muito que a gente consiga transformar esse mercado, que hoje uma das bases para que a Frade aconteça é a família. Então, a prioridade de tudo para a gente é isso. Então, a Lohane também é mãe. Então, hoje a Frade está liderada aí por mulheres, por mães empreendedoras. E eu acho que isso deixa o nosso propósito ainda mais forte. Então, nós temos aí o Francisco e a Alice, que está à frente de tudo isso, fazendo e dando força para que eu e a Lohane possamos continuar e fazer isso acontecer, passando o nosso propósito aí para as pessoas também. Poxa, Amanda, que legal. Primeiro, a clareza dos desafios que você tem, né? Porque nem sempre quando a gente fala de desafios, de problemas, é tão fácil vir à nossa mente. E isso mostra a sua qualificação, a sua gestão, né? E todos os passos como diretora da Frade Muniz que você vem tomando. E como que você poderia falar, Amanda, sobre a maternidade? Você falou por último, e a gente sente muito por isso, né? É uma triste realidade, infelizmente, que a gente tem que mudar mesmo, a gente tem que unir forças para transformar esse mercado, para tirar, né, essa sensação, essa situação como um todo. Mas os outros 3 problemas que você trouxe ali, na verdade, 3 desafios, como que hoje a Frade Muniz enxerga as resoluções disso? O que vocês fizeram para resolver esses problemas? E apesar de ser um desafio, né, misturar ali minhas despesas pessoais com as profissionais, é um desafio mesmo, muitos empreendedores passam por isso, né? E as demais que você também colocou, que é bem comum, o que vocês fizeram, o que vocês fazem para que vocês olhem para trás hoje e falem, poxa, esses desafios existem, a gente lidou com eles, mas a gente tirou de letra, a gente passou por isso daqui, estamos seguindo o nosso barco, pensando sempre num crescimento. Sim. A questão de delegar funções, estabelecer um escopo de trabalho e entender qual seria o trabalho que a Frade iria realizar. Dentro desse escopo de trabalho, quais são os profissionais que prestam esse tipo de serviço? Então, hoje nós trabalhamos muito com profissionais parceiros e com a terceirização. Então, dentro disso, todos os trabalhos que a Frade presta, o que a Amanda faz, o que a Lohane faz e o que a gente tem parceiros para poderem realizar. Então, hoje a gente tem essa parte para conseguir atender todo o público e, principalmente, ampliar aí a nossa região de atendimento, o número de clientes. Então, isso seria aí a principal solução para essa questão de conseguir delegar e conseguir atender um escopo maior de trabalho. Quanto a essa parte financeira, o que funcionou para a gente foi o Conta Azul. Essa foi a solução. Para a gente foi essa a solução. A Lohane tomar a frente disso, então hoje a gente tem um sistema assim, de prestação de contas mesmo. Então, se eu, Amanda, preciso tirar um valor da Frade ou a Lohane precisa tirar um valor da Frade, a gente senta e conversa e fala, olha, nós temos caixa para isso? A gente tem condição de investir nisso? Ah, temos, então beleza. Então a gente vai investir nisso. Poxa, então a gente não toma essa decisão sozinha, porque eu brinco assim que a Amanda, ela é muito, eu sou muito mais de aparecer, eu sou muito mais de pegar, de fazer, e a Lohane é muito pé no chão. Então isso equilibra, porque às vezes do lado a Amanda sonhadora está querendo fazer e acontecer o mundo inteiro, e na hora que você põe na ponta do lápis, você fala, opa, esse valor aqui não dá para sonhar tanto, não. Então, e aí, Lohane, dá para sonhar esse tanto aqui ou não? Ela fala, Amanda, dá para sonhar metade. Então, beleza. Então, o que cabe dentro do sonho? Essa Amanda aqui é a nossa Jéssica. Fica aí o Dejão lá pensando em 1000 coisas. Calma, gente, volta para cá, precisamos pensar, coloca o pé no chão aí. Exatamente. E isso é muito importante, porque durante o tempo em que a Amanda, que queria sonhar, fazer e acontecer, esteve sozinha, eu realmente fiz acontecer, só que a empresa não cresceu, porque eu não precisava só disso. Legal. Então, isso funcionou muito pra gente. Então, hoje a gente ter isso também, e a gente ter essa intimidade, a gente ter essa abertura uma com a outra para saber, olha, cabe isso. Não, isso não cabe. E até mesmo dentro dos orçamentos. Eu sou responsável pela parte comercial, então os clientes, o primeiro contato do cliente é comigo. Mas para a gente fazer uma negociação é entre eu e a Lohane, porque a gente sabe, eu sei da realidade da entrega do serviço ali dentro do comercial, e a Lohane também, que ela também faz a parte técnica, mas ela sabe ali do nosso financeiro.
ela sabe do quanto de conta que a gente tem para pagar todo mês, o tanto que vai gerar em cima de custo em cima daquele serviço específico e o tanto que eu consigo negociar com o cliente, por exemplo. Então, eu acho que trazer tudo isso para a empresa como um todo, para a equipe como um todo, também ajuda, porque a gente se sente parte. A gente até brinca muito que, às vezes, a gente costuma compartilhar, nós duas, o que a gente está fazendo ali no dia. Então, hoje eu estou fazendo os envios de social, hoje eu estou retornando orçamento, para a gente sempre saber o que o outro está fazendo e nunca ter a sensação de que uma está trabalhando mais que a outra. Porque eu acho que isso dentro da sociedade é o que destrói tudo. Então, trazer essa clareza dentro do financeiro, a gente tem o Contas Hoje que ajuda muito. Então, trazendo tudo isso, a gente conseguiu fazer com que as coisas andassem de uma forma melhor aí. E dentro da maternidade, a gente colocou prioridades. Então, a gente tem uns horários de prioridades de cada uma. Então, enquanto ela está fazendo alguma coisa específica com o Francisco, eu estou ali à disposição. Quando eu estou com a Alice, ela está à disposição. Nossa, que legal. E a gente consegue fazer coisas que são importantes uma para a outra. Então, ela tem tarefas importantes com o Francisco, que a gente não abre mão disso. Então, a gente trabalha para que ela tenha esse momento. E eu tenho momentos importantes com a Alice, que a gente trabalha para que eu tenha esses momentos. Vocês fazem uma troca, né? Exatamente. E isso é muito legal, porque quando a Lohane veio ser minha sócia, eu estava grávida. E aí foi uma coisa que sempre ficou muito claro. Falou, olha, essa é a realidade da Frade hoje. A gente vai continuar assim? A gente vai conseguir dar esse passo? Vamos, esse é o nosso propósito, essa é a nossa ideia, isso faz parte da empresa. Então, beleza. Então, a gente vai sair e ela já vai tinha fazer. o Francisco. Já, o Francisco tem 5 anos. Deve ser... Nossa, esses dois aí devem ser uma figura. A Liz ainda não completou um ano, né? Não, quase. a Alice está com 9 meses. Ai, meu Deus, quase. deve estar uma coisa, hein? Tá. Mas a Amanda, de ser mãe, é tia e madrinha, né? Tinha madrinha de 2 meninos, então assim... Já tá preparada já? Já tava com doutorado, Já tinha treinado muito. já né? tinha treinado. Tem o Miguel, de 8 anos, e o João, de 3. Ai, que demais. Então já tá aí na experiência com o Miguelzinho, já tem uns anos. Amanda, que legal, assim, pra gente, pra mim, tenho certeza que pra Jéssica também é um privilégio muito grande a gente reafirmar tudo aquilo que a gente conhecia de você, toda essa batalha que você passou. É uma oportunidade quase que impagável a gente acompanhar tudo isso, né? Toda essa evolução. E hoje poder trazer isso daqui no CNPJ Cast, levar para muitos empreendedores que talvez passam desafios parecidos com vocês, talvez mães que estão ali sofrendo com esse mercado, passando por essas situações, e talvez vai dar muitos insights, muitas ideias para essa turma de como melhorar o seu negócio, de como desenvolver, de como evoluir, de como se organizarem como um todo. Então, para nós é sempre muito legal isso. Nós estamos chegando, talvez, no momento mais marcante, o momento que a gente mais gosta do CNPJ Cast. É onde, depois de ouvir a história da Amanda, ouvir a história da Frade Muniz, saber tudo aquilo que vocês proporcionam, o propósito, enfim, tudo o que gerou para você uma bagagem que pode trazer para nós hoje, para os empreendedores que estão nos acompanhando, dicas de como eles podem continuar evoluindo, como que eles podem tomar boas decisões, como que eles podem decidir se eu saio do CLT e vou para o mundo do empreendedorismo ou se eu faço isso antes, enfim. Coisas que você gostaria de trazer para a gente sabe que nem sempre a gente combina isso antes, né? Na verdade, nunca a gente combina antes. A gente gosta de trazer isso porque a gente ouve o que tem no coração, aquilo que você passou, aqueles desafios e as dicas de como você resolveu tudo isso. Então, a gente agora gostaria de ouvir da Amanda, diretora da Frade Muniz, depois de toda essa experiência, desde novinha ali como empreendedora, quais são as dicas que você poderia deixar para os empreendedores das CNPJs e para aqueles empreendedores e empresários que vão nos acompanhar no CNPJ Cast? Eu acho que começar com planejamento. Talvez a minha decisão de sair para a CLT e empreender da forma que foi, poderia ter dado muito mais errado do que certo. Então, eu vejo que assim, foi uma decisão certa naquele momento, sim, mas eu poderia ter tomado uma decisão com um planejamento melhor. Então, eu acho que um planejamento dentro disso. Então, para quem é CLT, buscar esse planejamento para conseguir fazer essa transição que não é fácil.
E eu, assim, acredito muito que isso pode andar junto durante um tempo, até para que você consiga se estabelecer, consiga criar o escopo, entender tudo isso. Entender qual que é o cenário, o mercado que você vai atuar. Então, eu acho que planejamento é primordial. Eu acho que ter uma boa rede de apoio, ter bons profissionais que saibam te guiar no momento em que você não sabe o que fazer. Então, eu acho que a gente não precisa conhecer tudo, a gente não precisa saber de tudo, mas a gente tem que saber pelo menos de alguém que sabe, que é alguém que vai estar ali para poder te dar um suporte. Porque isso eu acho que faz com que a gente tome boas decisões. Então, a partir do momento que você tem uma pessoa ali para poder te auxiliar, seja um outro profissional de outra área, ou até mesmo da nossa área, né? Isso aconteceu muito comigo. Eu tenho muitos parceiros que me auxiliam, que têm consultorias que prestam o mesmo serviço do que eu, mas que a gente está ali junto para poder crescer e melhorar a nossa área. Então, eu acho que é buscar bons profissionais, fazer esse planejamento, se possível, porque não foi a minha realidade, eu sei que é a realidade de muita gente, ter uma reserva financeira. Eu acho que isso é uma coisa que dá um conforto maior, mas eu também não acho que a falta de reserva deve ser um motivo para não realizar o empreendimento ou o sonho que você tem aí de empreender, porque eu acho que a vontade de fazer com que as coisas aconteçam faz com que, de fato, venha acontecer. Então, se for possível, é um cenário perfeito. Mas se não for, também acho que isso não deve ser um empecilho. Mas ter bons profissionais para que consigam te orientar. E uma coisa que não aconteceu comigo, mas que eu senti muito falta, é de ter uma empresa registrada ali. Então, já começar certo. Porque eu não comecei com a empresa registrada. E isso me barrou de muitos trabalhos. Isso me barrou de, por exemplo, hoje a Frade, no papel ali, ela tem 2 anos, mas fisicamente, de trabalho, ela tem 3. Então, isso é uma coisa que talvez para as outras pessoas não façam diferença, mas para a Amanda, que viveu todo esse processo, eu sei que aquele primeiro ano em que eu não estive registrada como empresa foi diferente. Então, eu acho que isso também, talvez se você não tenha reserva financeira para começar, mas tem um pouco, que essa reserva seja para esse serviço específico, por exemplo. Para ter alguém para cuidar disso para você, para te guiar e te falar, olha, para você ter uma empresa, de fato, você precisa ser uma empresa, você precisa ter um CNPJ, você precisa ser um MEI, você precisa, de alguma forma, estar legal dentro daquilo ali. Porque aí eu acho que você já dá o primeiro passo certo. E aí eu acho que é mais difícil de dar errado quando a gente começa a andar certinho assim com as coisas, porque é muito fácil você burlar alguma coisa, vamos dizer assim, e querer fazer o certo ou que as pessoas façam certo com você, sendo que você não está fazendo o mínimo do que você deveria fazer. E eu vi isso muito na pele, eu senti isso muito na pele. Então, uma das dicas seria isso. Você vai começar, começa certo. Se tem que abrir uma empresa, registra a empresa. Se tem que fazer o marketing, não tem como investir nisso, faça você, mas gasta o dinheiro com coisas que de fato precisam. Eu gastei o dinheiro inicial que eu tinha ali com coisas que talvez não fariam diferença e que de fato não fizeram diferença. Então, ali, talvez eu poderia ter investido isso em registrar a empresa. E não tanto com panfleto, com banner, com evento, com cartão de visita, com coisas que hoje, grande parte disso eu ainda tenho, e eu olho para aquilo tudo ali parado e falo, o que isso adiantou? O que eu uso disso hoje, né? Exatamente. E aí é exatamente o que eu até falei dos serviços, né? É um valor que você coloca na ponta do lápis e você fala, o que eu fiz com esse dinheiro? E eu deixei de fazer coisas que eram necessárias. E coisas que, assim, eram básicas pensando na questão de empreender. Então, eu acho que é isso, é a gente tentar fazer primeiro o básico. Fez o básico, aí a gente começa a sonhar, planejar, entregar coisas diferentes. Mas porque se a gente não conseguir fazer o básico, o resto vai ser muito mais difícil. Poxa, Amanda, que legal, né? Difícil, né? Essas dicas da Amanda aí, nós vamos ter que colocar o pessoal pra escutar. Agora nós vamos ter que avisar o pessoal. Antes pra gente, a Amanda deu umas dicas lá que vocês vão ter que treinar, viu? Dá a dica primeiro. Amanda, que demais pra gente ter você aqui e escutar isso, né? Hoje, quantos empresários chegam aqui no escritório hoje com a empresa já montada, já estruturada, já funcionando e não tem um CNPJ? A grande maioria. Sim. A grande maioria.
Pô, essa dica aí a gente vai ter que cortar ela e colocar ela nas redes sociais do CNPJ toda semana. Nós vamos falar disso aqui toda semana. Dica do dia. Mas, Amanda, muito obrigado, né, por tanto conteúdo que você trouxe, nos ajudar a entender a importância de ter uma preocupação com a saúde e segurança do trabalho, nos ajudar a entender a necessidade disso dentro das empresas e o que isso pode mudar, mesmo não sendo algo tão grande para tantas empresas assim. Mesmo para aquelas empresas que têm muitos funcionários, aquelas empresas que têm poucos funcionários, como que isso impacta diretamente. Também foi um prazer muito grande conhecer mais sobre você, conhecer mais sobre a história da Frade Muniz, os perrengues que passou, os desafios que enfrentou e todas essas conquistas que vocês vêm evoluindo. Então, mais uma vez, obrigado por aceitar o nosso convite. A gente fica muito feliz em ter você não só como cliente da CNPJs, mas ter você como uma empreendedora CNPJs, que é algo novo que a gente está fazendo. E é por isso que a gente quer você sempre perto da gente, para nos ajudar a transformar esse mercado, nos ajudar a fazer com que o pessoal entenda a importância de uma boa organização, de uma boa gestão, de ter o desejo de crescimento, de saber que todas as áreas que a gente tem dentro da nossa empresa, elas são necessárias para o nosso desenvolvimento e que nos ajuda a atingir resultados incríveis. Então, obrigado por isso, obrigado por acreditar no nosso projeto, por estar junto com a gente. É um prazer muito grande ter você pertinho da gente. Eu que agradeço, assim, o companheirismo, né, de toda a equipe, porque eu acho que é isso aqui na CNPJ, a gente sente que tem o tempo todo, as pessoas estão abraçando o nosso sonho e vivendo isso com a gente todos os dias. Eu acho que isso tem um diferencial muito grande no resultado que vocês entregam e principalmente no resultado que isso traz para a Frade. Eu, Amanda, também sou completamente apaixonada pelo serviço de vocês, pelo empenho de cada um dentro da equipe, de quanto que tudo isso junta e a família CNPJs, né, faz com que as coisas aconteçam. Fico muito feliz de poder contar a nossa história aqui, de fazer parte disso. De conseguir trazer talvez aí algo que inspire os novos empreendedores, os empreendedores que já estão no mercado, que possam entender também a importância do trabalho da Frade e que a gente possa atingir cada vez mais empresas e trazer aí tudo que a Frade pode entregar dentro do nosso propósito e melhorar a vida cada vez mais dos nossos trabalhadores. Que show, Amanda. Para a gente finalizar, queria que você deixasse, por favor, seus contatos, redes sociais da Frade, onde o pessoal pode conhecer, te chamar, contratar, enfim, né? É a hora de você deixar o seu contato aí para o pessoal falar com a Amanda, falar com a Lohane e ter mais proximidade ainda da Frade. Ótimo. Então, para quem quiser acompanhar os serviços da Frade, o nosso Instagram é Frade Muniz, Muniz com Z. Tem também o meu Instagram profissional, amandamuniz.sst, onde eu compartilho também um pouco do nosso trabalho, tudo que é feito ali, principalmente os bastidores da Frade. Nós temos o site também, www.frademuniz.com.br, que está passando por algumas adequações, então, para os profissionais que buscam conhecimento também nessa parte de saúde e segurança do trabalho. A partir de novembro, nós vamos ter uma aba ali especial para esses profissionais e para as empresas que querem entender também um pouco do nosso trabalho e entender o porquê vocês devem contratar a Frade para realizar o serviço da empresa de vocês. Então, acompanhem as redes sociais, vocês vão conseguir acompanhar toda essa transformação também. E para quem quiser entrar em contato direto aí com a gente, o telefone é 99299-6534. Também tem todos os contatos lá no nosso Instagram. Que show, Amanda. Mais uma vez, muito obrigado. Jéssica, obrigado também. Obrigada eu. Foi um prazer participar. A Amanda é uma pessoa que eu conheço desde criança. Então foi um prazer participar. Obrigada. Vou colocar lá na sua agenda lá já uns próximos, pelo menos umas 2 vezes por mês. Mas obrigado pela adequação na agenda, organização. Você é uma pessoa muito valiosa que sempre contribui muito com tudo que a gente faz. Obrigada. Pessoal, muito obrigado vocês também que nos acompanharam até aqui. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, manda para o pessoal que pode ajudar, pode desenvolver. Como vocês sabem, o CNPJ Cash existe para ajudar os empreendedores a melhorarem os seus resultados, a evoluírem a sua empresa e atingirem ainda níveis de gestão melhores do que aqueles que você possa imaginar. Então, mais uma vez, obrigado por estarem aqui junto com a gente e até o próximo CNPJ Cast.